E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu leio um livro difícil, um texto de filosofia difícil. Como vocês sabem, leitores de filosofia, muitos textos são de fato densos. Então, que método eu utilizo para ler com muita calma e tentar entender todas as linhas de um texto, não pulando trechos, pedaços, porque são difíceis. Então, vamos lá. Eu trabalho basicamente com resumos, né? Então, quando eu leio um livro, um opúsculo, um artigo, qualquer texto filosófico, eu sempre trabalho com resumos, no momento que eu preciso desse resumo. Agora, se for apenas uma leitura para uma visão geral, para um conhecimento geral, aí eu não trabalho com resumos. Em média, eu tento ler aí um livro por semana, então eu dedico aí 1 ou 2 horas a 3 horas por dia para uma leitura mais geral, onde eu pego um livro, faço a leitura total dele, divido o número de páginas por 7, leio esse número de páginas por dia e assim eu consigo ler um livro por semana. Mas ler um livro de filosofia por semana é um tanto quanto complicado, né? Porque nós acabamos passando por muitas informações, muito conhecimento aí na obra e nós precisaríamos de bem mais tempo para entender a obra como um todo. Um ponto importante aqui para falar é que não precisamos ler um livro de filosofia todo de uma vez só. Os livros de filosofia, diferentemente dos livros de literatura, são livros que tu pode ler capítulos, tu não precisa ler a obra toda. Então, se te interessa apenas, por exemplo, aquela parte daquela obra, então leia apenas aquela parte, aquele capítulo, aquele trecho. Então, partindo desse pressuposto, muitas vezes uma aula, por exemplo, no caso eu sou professor, eu acabo construindo uma aula a partir de um capítulo, a partir de uma parte de um capítulo, e não da obra toda, porque é impossível trabalhar, por exemplo, em 3 horas, um livro pesado. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o Ser e o Nada do Sartre, a Crítica da Razão Pura do Kant, não tem como trabalhar numa aula uma crítica da razão pura, o Ser e o Nada. O que a gente faz? A gente pega e trabalha com o prefácio numa aula, ou com uma parte do prefácio, com uma parte do primeiro capítulo. E num semestre inteiro, 19 aulas, 20 aulas, nem mesmo com 20 aulas de 3 horas nós conseguimos passar por tudo isso. Por isso mesmo, até mesmo num semestre inteiro, nós cotejamos aí algumas partes das obras. Da obra Crítica da Razão Pura e das demais obras filosóficas. Bom, mas enquanto estudante, o que eu faço? Eu uso da seguinte estratégia. Peguei aqui 2 exemplos que eu trabalhei agora, nos últimos 2 dias, que são esses 2 textos aqui. Então aqui eu tenho o livro 5º da Ética Nicômaco de Aristóteles. E aqui eu tenho o opúsculo kantiano, que é Esclarecimento. Então aqui nós temos 2 textos. Este é um texto curto, é um opúsculo, portanto é aquele tipo de texto brevíssimo, mas importantíssimo, diferente, por exemplo, da Crítica da Razão Pura, que eu acabei mostrando para vocês. E aqui nós temos uma parte apenas da obra, porque se eu for ler os 10 livros da Ética Nicômaco, eu precisaria de muito mais tempo. Então eu vou trabalhar, por exemplo, apenas com a questão da justiça, portanto apenas o livro 5º, e não os demais livros. Então vamos aos exemplos aqui. Eu pego um livro, um texto, um capítulo ou um opúsculo, ou no caso a obra toda. Se eu pegar a Ética Nicômaco, toda a obra, eu faço isso uns 10 livros. Mas vou usar apenas esses 2 como exemplo para ser mais sucinto. Então eu pego a obra e acabo desmembrando ela como um todo. Aqui eu parto da tese do Descartes, que é a tese, por exemplo, do método que ele propõe, né? Das 4 etapas do método, enfim, e a partir dessa ideia cartesiana eu vou do simples ao complexo. Então eu tenho que entender cada uma das partes e reduzindo ela à parte, o todo, né, a parte, fica bem mais fácil de ser entendido. Quando tu vê o todo, é um tanto quanto mais complexo que a parte. Então eu faço o quê? Eu reduzo o todo em várias partes e tento entender cada uma das partes para depois entender o todo. É isso que eu faço basicamente num texto difícil. Então o texto é o todo, que é complexo, que é difícil. E eu vou lá, reduzo ele em partes e mais ou menos assim fica. Então aqui, por exemplo, nós temos do texto Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento do Kant, nós temos aqui essas páginas, vocês percebem que são poucas, e eu aqui já fiz uma divisão minha, portanto arbitrária, de 10 tópicos. Então esse texto possui 10 partes,
a minha leitura foi essa, e cada uma das partes eu chego lá e intitulo de alguma maneira. Então, o primeiro parágrafo eu intitulei o que é esclarecimento, e aqui ele explica o que é esclarecimento. Na segunda parte, que não é o segundo parágrafo, né? Segunda parte, que pode ter mais de um parágrafo ou até menos de metade de um parágrafo. Então, ele trabalha com preguiça e covardia. Então, eu trabalho aqui um pouco da ideia dele, que está aqui no parágrafo, e destaco aqui alguns pontos. E sigo assim com o restante do texto. Terceira parte, com o título que eu escolhi a partir dessa parte aqui. Quarta parte, quinta parte, sexta parte e assim por diante. Aqui, inclusive, ficou a quinta parte, eu considerei aqui do texto a parte mais complexa, mais difícil, e portanto eu acabei abrindo, né, vários outros tópicos. A quinta parte se tornou 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Vocês percebem que aqui é um parágrafo único, e eu dividi ele em várias partes menores porque há vários pontos que o Kant acaba trabalhando. Diferente de outras partes. A sexta eu acabei abrindo também, 6.1, 6.2, porque é da mesma ideia. Sétima, oitava, nona e décima. Então tem uma parte aqui do tipo, essa parte aqui, a nona, eu trabalho só com arte e ciência, logo uma visão mais geral. Mas se voltarmos aqui para a sexta parte, nós temos diversos tópicos centrais aqui nela, por isso mesmo eu fiz essas aberturas 6.1, 6.2, ou mesmo a 5, né? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. E isso eu faço com os demais textos também. Então, só sucintamente aqui, o capítulo 5º da Ética Nicômaco, ele possui 11 partes, o Aristóteles mesmo classifica em 11 partes, parte 1, parte 2, até a parte 11, e o que eu faço? Eu faço a minha divisão. Então, o primeiro parágrafo aqui tem essa ideia central aqui. Então, a parte 1 das 11 partes desse capítulo, eu fui dividindo em partes menores. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, porque aqui eu tenho vários trechos com ideias importantíssimas, e aqui eu coloquei com as minhas palavras aquilo que eu entendi do trecho. Portanto, toda vez que eu quero trabalhar, por exemplo, ciência e faculdades, então eu sei que está aqui, logo faço a leitura disso e tenho a visão geral desse tópico, que é diferente do próximo, que é diferente do próximo e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes ao lermos um livro de filosofia nós temos essa dificuldade, porque em poucas páginas ou num parágrafo apenas, por exemplo esse do Kant, tem muito conteúdo e eu preciso de muito tempo para ficar aí entendendo essa parte. Então eu me dedico mais a essa parte, fazendo o quê? Parando nela, lendo, relendo várias vezes até entender a ideia do autor, e no momento que eu não entendo a ideia do autor apenas lendo o texto dele, eu busco comentadores. Então eu sempre busco vários comentadores, não apenas um, mas vários comentadores, para ver de fato se eu entendi ou não a obra do autor. E assim eu faço com todos os textos que eu leio, que eu preciso, obviamente, né, fazer uma leitura mais analítica, mais cuidadosa. Então essa é a leitura de fato de pesquisa, é a leitura que eu faço para as minhas aulas, diferente da leitura que é uma leitura mais geral, que seria essa leitura de um livro por semana. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e ajudado principalmente, e voltamos em breve com mais vídeos. Um abraço e até logo!